Fala galera, esse é o Hashtag Feriadão. Hoje é 15 de novembro, portanto... Hoje o Brasil comemora o Dia de Proclamação da República. No final da década de 1880, a monarquia brasileira passava por uma crise. Além do imperador Dom Pedro II estar doente, tanto a classe média quanto os grandes proprietários de terra desejavam ter uma participação mais ativa na política. O exército estava insatisfeito com a corrupção na corte e com o fato de não poderem falar com a imprensa sem autorização do governo. Além do mais, as decisões do imperador não contribuíam para a popularidade dele. Ele queria mandar até mesmo na igreja. Aliás, uma curiosidade é que na época não existia certidão de nascimento, só a certidão de batismo. Também não existia casamento civil, só casamento religioso, de tão forte que era a junção entre igreja e Estado. Com a declaração da República, veio essa separação. É aí que surge a figura do Marechal Deodoro da Fonseca. No dia 15 de novembro de 1889, demitiu o Conselho dos Ministros, assinou o manifesto que declarava a República, instalou um governo provisório e tornou-se o primeiro presidente da República Federativa do Brasil. A partir de então, o Brasil passou a ter um governante que era eleito por voto, ainda que nessa época fosse um voto indireto. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos passando por outra crise em nosso país. Mas se você prestar bem atenção, vai ver que a crise não se restringe ao Brasil, mas se expande por todo o mundo. E o mais interessante é que a Bíblia já previu essa situação há mais de 2000 anos. Olha só o que diz 2 Timóteo 3, versos 1 a 4. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Você consegue identificar alguma semelhança com os dias de hoje? Olha só o que Jesus diz sobre esses dias em que estamos vivendo no capítulo 24 de Mateus. Os versos 6 e 7 dizem assim: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quantas guerras de fato acontecem em nossos dias? As guerras do Oriente Médio com o envolvimento do Estado Islâmico e também aquela eterna rixa entre israelenses e palestinos. E o que dizer da fome que assola a África há tantos anos? E o terremoto que aconteceu em 2010 no Haiti? Todas essas situações comprovam que o nosso mundo está em crise. Mas não há por que desanimar. O mesmo Jesus que nos alertou sobre essa situação de colapso no mundo nos fez uma promessa animadora em João capítulo 14, nos versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nosso mundo, por estar em crise, precisa de uma mudança. Mas não qualquer tipo de mudança, uma mudança significativa. E foi exatamente isso que Cristo prometeu. Em Apocalipse 21, é descrito como será este novo governo nessa nova terra. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma grande voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Já imaginou um lugar sem lágrimas, sem morte, sem luto, sem dor? É assim que será a nova terra. Agora confira outros detalhes sobre essa cidade nova. Apocalipse 21 afirma que a cidade vai ser feita de ouro puro. Apocalipse 22, verso 5 nos diz que não precisaremos mais da luz do sol,
porque a glória de Deus iluminará toda a cidade. E mais, todos os santos que estiverem lá nessa cidade vão estar governando juntos com Cristo. Mas como será que nós podemos garantir nosso lugar nesse novo governo? Olha o que diz o verso 14 desse mesmo capítulo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Aceite a Cristo, o Cordeiro que morreu por todos nós, como o seu Salvador. Ele é o único caminho que pode nos permitir comer da árvore da vida e entrar na cidade santa. Assim, nós poderemos viver eternamente com Ele na cidade que Ele preparou. O verso 20 de Apocalipse 22 diz bem assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. E nós respondemos, amém. Vem, Senhor Jesus. Muito bem, esse foi mais um #feriadão. Nos vemos na próxima, dia 25 de dezembro. Até lá!